Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante mais de um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje daremos continuidade ao livro de Apocalipse e falaremos sobre o capítulo 10, no qual fala o anjo e o livrinho. Então nós vamos dar início, mais essa aula da escola bíblica para o nosso conhecimento da palavra de Deus, para que Deus possa nos abençoar mas para que Deus nos abençoe é necessário que nós devemos levar Ele e pedir, levar Ele em oração e pedir a sua bênção. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado porque Tu tem nos ajudado, tem nos abençoado e tem nos livrado do mal. Abençoe cada vida que vai ouvir, Senhor, que vai estar diante da escola bíblica dominical, porque nós necessitamos aprender da Tua palavra para não pecarmos contra Ti e que possamos, Senhor, ser abençoados. Por isso eu peço que Teu Espírito Santo nos dê a compreensão da Tua palavra e do Teu ensinamento. Livra-nos de todo mal e que possamos ser abençoados. Isso para a honra e glória do Seu santo e poderoso nome. Amém. Então, irmãos, vamos dar início, aqui no capítulo 10 de Apocalipse, no qual a gente vai falar sobre o anjo e o livrinho. Então, novamente, uma série de 7 é interrompida por um intervalo entre o 6º e o 7º selo. Houve um intervalo para assegurar os fiéis da proteção divina, conforme lá o capítulo 7 que nós já lemos. Agora, entre a 6ª e a 7ª trombeta, Deus oferece outras mensagens de consolação aos seus servos numa série de cenas de 11. No capítulo 10, versículo 1, nós vi outro anjo forte descendo do céu e 3 anjos fortes apareceram no Apocalipse. O primeiro procurou anunciará com um gesto dramático a guerra da Babilônia. O segundo aqui, no capítulo 10, desce com a glória do céu, trazendo um livrinho aberto e as vozes dos 7 trovões. Alguns comentaristas acreditam que este anjo forte seja o próprio Jesus, pois algumas características nos lembram a descrição de Jesus no capítulo 1. Embora não haja prova desta interpretação, claramente o anjo forte vem do céu e com a glória celestial atrás a revelação de Deus. Envolto em nuvens, desde a primeira vez que as nuvens aparecem na Bíblia, conforme Gênesis 9, 13 a 16. Há uma forte ligação entre elas e há demonstrações da glória e o poder de Deus. Nuvens são citadas mais de 100 vezes no Velho Testamento, frequentemente em relação às aparições de Deus ou demonstrações do poder de Deus. Considere alguns exemplos. Por exemplo, abre aspas, o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, fecha aspas. Isso está lá em Êxodo 13, 21, e diz, entre aspas, disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quanto eu falar contigo. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clamor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial
estremeceu. Isso está lá em Êxodo 19, do versículo 9 ao 16. E entre aspas também, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e as nuvens o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Fecha aspas. Êxodo 24, 16. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em nuvens espessas, conforme segundo a Crônica 6:1. Nuvens representam a justiça de Deus e a sua vinda para julgar. Nuvem e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono, conforme Salmo 97:2. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando numa nuvem ligeira, vem ao Egito, conforme Isaías 19:1. E também, eis o nome do Senhor, vem de longe, ardendo na sua ira, no meio das espessas nuvens. E os seus lábios estão cheios de indignação, e sua língua como um fogo devorador. Fecha aspas. Isaías 30, 27. Podemos ver a semelhança entre a descrição da vinda do anjo forte nesse texto e a aparição da glória do Senhor em Ezequiel, conforme lá Ezequiel 1:4 ao versículo 5 e 26 a 28. Daniel descreveu uma das suas visões desta maneira que ele diz: eu estava olhando as minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu como o Filho do Homem, conforme Daniel 7:13. Naum fala sobre a soberania de Deus. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ou culpado. O Senhor tem o seu caminho, na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés, conforme Naum 1:3. A grande maioria dos mais de 20 versículos do Novo Testamento que usa essa palavra se refere também a Deus, ou a manifestação da sua glória, ou poder, no monte da transfiguração. Fala-se ainda quanto uma nuvem luminosa o envolveu. Eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, a quem me comprazo. E ele ouvi, conforme está lá escrito em Mateus 17:5. Quando Jesus profetizou a destruição de Jerusalém pelos romanos, ele disse: então aparecerá no céu o anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, conforme Mateus 24:30. Quando Jesus avisou o Sinédrio sobre o iminente julgamento dos judeus rebeldes, ele usou a linguagem semelhante, que dizia: eu vos declaro que desde agora verei o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens nos céus. Isso está lá em Mateus 26:64. Os fiéis encontrarão Jesus nas nuvens, conforme 1 Tessalonicenses 4:17, e o Apocalipse abre com a aparição divina nas nuvens. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quando o traspassarem. E toda a tribo da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Tá? Então a gente vê que nessa questão, essa questão das nuvens, elas têm várias narrativas falando isso tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E os outros aspectos da aparição deste anjo forte reforçam a origem celestial de sua mensagem. Com o arco-íris por cima de sua cabeça, Deus usou o arco-íris para selar a sua aliança com os homens,
depois do dilúvio, lá conforme Gênesis 9:12 e 13:16. Na visão de João, no trono de Deus, houve um arco-íris ao redor do trono. O rosto era como o sol e a luz brilhante da glória de Deus. A luz da presença de Deus é mais forte que o próprio sol, conforme Isaías 60:19-20. Malaquias mistura os temas de castigo e consolação quando nasce o sol da justiça, pois ele diz: pois eis que vem um dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometeram perversidade serão como retolho. E o dia que vem o abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Mas para nós, outros que temei o meu nome, nascerá o sol de justiça, trazendo a salvação às suas asas. Malaquias 41, 1 e 2. E o brilho do sol é refletido nos servos do Senhor. Então os justos resplandecerão como o sol, e o reino do seu Pai. Isto está em Mateus 13:43. Fecha também em 2 Coríntios 3:18. E as pernas como colunas de fogo, e as pernas ou pé na descrição dos 4 seres viventes, ou querubins, na visão de Ezequiel, dizia: luzia com o brilho do bronze polido. Ezequiel 1:7. Fecha a descrição dos pés de Jesus, conforme Apocalipse 1:15. E tinha na mão um livrinho aberto. Vamos ver o que significa desse livrinho nos versículos 9 e 11? Bom, aqui observamos algumas diferenças entre livrinho e o livro do capítulo 5. Este é um livrinho, mas Jesus recebeu um livro maior, nas mãos de Deus. O livrinho está na mão do anjo, que desceu do céu, não na mão de Deus no trono. E o livrinho está aberto e assim não precisa de uma pessoa digna para abri-lo. O livro está selado com 7 selos e podia ser aberto somente pelo leão e o cordeiro. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Imagine o tamanho e o poder deste anjo forte. Pode colocar os pés sobre a terra e o mar, assim mostrando domínio sobre o mundo inteiro. Quer dizer, é uma figura, né, que mostrando aí o poder desse anjo. Daqui a pouco, bestas vão subir do mar e da terra, conforme lá Apocalipse 13, 1, 11. 1 e 11, aliás, na verdade, né? 1 até 11 não. Antes de ver esse servo do diabo emergirem, Deus nos lembra que o anjo dele tem poder superior a toda a força de Satanás e dos seus servos, né? Quer dizer, dos demônios, né? Na verdade. E bradou em grande voz, como ruge o leão. O anjo forte, em 5:2, que é Apocalipse 5:2, fez uma proclamação em grande voz. E o segundo anjo forte também tem a voz forte, como a de leão. O leão claramente representa a força da voz deste anjo. O leão é o mais forte entre os animais, que porque ninguém torna-se atrás, conforme o provérbio 30:30. Fecha em Isaías também em 21:8 e Jeremias 25:30 e Oséias 11:10. Desferiram os 7 trovões e suas próprias vozes. Agora chegamos a mais uma série de 7, os 7 trovões, com toda a força da voz que vem do céu. Eles programam mais uma parte da vontade de Deus. Por diversas vezes na Escritura, trovões acompanham os castigos enviados por 2 e tinha na mão um livrinho aberto, pois o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, como nós já falamos. E brandou em grande voz, como ruge um leão, e quando brandou, desferiram os 7 trovões e suas próprias vozes. Deus mostra a 7ª praga do Egito, inclui trovões, chuva de pedra e fogo.
conforme lá Êxodo, né, que narra em 9, 23 a 34. Deus pelejou contra os filisteus com os seus trovões. Isso lá em 1 Samuel 7, 10. Logo se falaram dos 7 trovões, que eu ia escrever, obediente, entre aspas. Não, desculpa, entre aspas não. Obediente às instruções recebidas no início do livro. João prepara-se para relatar as mensagens dos 7 trovões. Mas ouviu uma voz do céu, dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. A instrução em geral é Apocalipse 1:19, e suplantadas pelas ordens mais específicas dadas aqui. A voz vem dos céus e João é obrigado a obedecê-la. Não escreve as coisas que os trovões falaram num livro com o propósito de revelar, porque guardar em segredo as mensagens que Deus enviou nos trovões. Devemos observar pelo menos 2 motivos. Em geral, Deus não revela tudo aos homens, e não teríamos a capacidade de compreender todos os pensamentos sublimes de Deus, conforme Isaías 55, 8 e 9. Moisés disse também que Deus revela o que precisamos para saber como servi-lo. Isso está lá em Deuteronômio 29, 29. João diz que o registro da vida de Cristo inclui uma pequena parte de tudo que Jesus fez, mas que foram relatadas coisas necessárias para criar fé nos leitores. João 21, 24, 25. E quando se trata da proteção dos fiéis, Deus faz muito mais e ele mostra ao homem. De vez em quando, ele abre a cortina para revelar alguma batalha nas regiões celestiais, para nos confortar com o fato de ele estar constantemente lutando a favor dos servos. Que antes da batalha de Jericó, o príncipe do exército do Senhor apareceu a Josué. Está lá em Josué 5, 13 e 15. Eliseu pediu que Deus mostrasse ao seu ajudante o exército do céu que os protegia dos sírios. Segundo Reis 6, 15 e 16. Daniel foi consolado por mensageiros que explicou que estava ocupado com a guerra contra os príncipes da Pérsia. Daniel 10, 12 e 21. E os cristãos primitivos enfrentaram perseguições, mas recebiam, às vezes, confirmações do poder ativo de Deus, lutando a favor deles. Está em Atos 4, 23 e 31. Romanos 8 enfatiza o papel ativo do Pai, do Filho e do Espírito Santo ao nosso favor. E não é isso que o Apocalipse ensina. Não é isso que ele ensina? O homem na terra pode ver o que acontece aqui, mas o Deus e seus servos faz muito mais nas regiões celestes para ajudá-lo, conforme Efésios 6,12. E o anjo levantou a mão direita e jurou: se precisar guardar em segredo as palavras dos trovões, será que o cumprimento será adiado? Ou o juramento do anjo responde imediatamente a esta possível dúvida? Ele levanta a mão direita e jura pelo eterno Deus. Não há dúvida, mesmo sem revelar todos os pormenores, a palavra de Deus será cumprida. Já não haverá demora. Novamente encontramos uma referência no tempo do cumprimento que promete que as coisas profetizadas aqui aconteceriam em breve. E as muitas interpretações que sugerem que quase tudo no Apocalipse ainda acontecerá mais de 1900 anos depois de João, simplesmente contradiz a palavra do Senhor. Nos dias da voz do 7º anjo, reforçando ainda mais a iminência do cumprimento dos mistérios de Deus. Este anjo que domina a terra e o mar e olha para a 7ª trombeta, as primeiras 6 já passaram. Não será necessário esperar muito,
porque a sétima já trará o cumprimento esperado pelos santos perseguidos. Logo que falar os 7 trovões, e aí escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escreva. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou para aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, e o mar e tudo quanto nele existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o ministério de Deus, segundo ele anunciou os seus servos profetas. O mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas, é a palavra mistério na Bíblia. Refere às coisas ocultas. Frequentemente a palavra de Deus, outrora oculta e agora revelada. No Velho Testamento, o único livro que usa a palavra mistério é Daniel. A revelação do sonho de Nabucodonosor, no qual o servo de Deus profetizou sobre a missão de Cristo, em estabelecer o reino do céu durante o período romano. Usa a palavra mistério várias vezes, conforme Daniel 2, versículos 18, 19, depois 27, 30 e 47. A palavra aparece mais uma vez em Daniel 4, 9. A grande maioria da ocorrência desta palavra no Novo Testamento fala do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo disse, abre aspas, ora, aquele que é poderoso para nos confirmar, segundo o meu Evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Fecha aspas. Romanos 16, 25. Ele escreveu seu papel de apóstolo aos gentios, do qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que foi confiada em vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus anjos, aos quais Deus que está ao conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual anunciamos, conforme Colossenses 1, 25, 28. Veja outros exemplos também, Mateus 13, 11, 1, Coríntios 2, 7 e 4, 1. E temos que o mistério refere-se ao aspecto das visões explicado a João. Somente aqui tem o sentido mais amplo do mistério de Deus. O cumprimento do mistério de Deus, então, seria relacionado à divulgação do Evangelho para salvar os judeus e os gentios, estabelecimento do domínio de Cristo sobre as nações. Deus já anunciou este plano aos profetas. Quais profetas? Alguns comentaristas citam apenas o profeta do Novo Testamento, como o próprio João. Mas a Bíblia fala sobre os servos e os profetas. 13 vezes no Velho Testamento, antes de usar essa expressão 2 vezes no Apocalipse. E não devemos descontar a importância da profecia do Velho Testamento na interpretação do mistério revelado no Apocalipse. No Antigo Testamento, os servos, profetas, foram enviados para avisar o povo dos perigos da desobediência, conforme lá Esdras 9, 10 e 12, e Jeremias 7, 25, 28, e dos castigos que Deus traria sobre os infiéis, conforme 2 Reis 17, 23, e Jeremias 26, 4, 6. De especial interesse são algumas profecias do Velho Testamento, que olharam para o estabelecimento do reino de Deus e a sua soberania sobre as nações.
Ezequiel 36 e 37. E pois profetizam da restauração de Israel, ou seja, do estabelecimento do reino de Cristo. Israel espiritual. Uma vez estabelecido, o reino seria ameaçado pelas nações representadas pela multidão liderada por Gog e Magog. Mas Gog não prevaleceria, pois o Senhor chamaria contra Gog a espada em todos os meus montes, assim diz, né, o Senhor, e contenteria com ele por meio de peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, conforme Ezequiel 38, 21, 22. E o resultado destes castigos divinos, qual era? Assim que eu me engrandecerei, entre aspas, né? Assim que eu me engrandecerei, ficarei na minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Tá? Então, Davi disse que o estabelecimento do reino do povo, reis e príncipe, mas que o rei se espedaçaria com a sua vara de ferro. Joel profetizou da vinda do Espírito. Joel, em 2, 28, 32, profecia esta cumprida a partir do dia de Pentecostes, conforme lá Atos 16, 21. Logo em seguida ele disse que as nações ameaçariam o povo de Deus, Israel espiritual, e seriam julgados por Deus no vale de Josafá, ou vale da decisão, conforme lá Joel 3. Desta maneira, Deus venceria os inimigos, estabeleceria em segurança a sua habitação em Jerusalém. Isto está lá em Joel 3, 18, 21. As comparações entre Joel 3 e vários temas do Apocalipse são inegáveis. Ainda mais óbvias são algumas comparações entre Daniel e Apocalipse. O reino de Deus seria estabelecido durante o período do Império Romano e teria domínio eterno sobre todas as nações, e Daniel até profetiza sobre vários reis ou imperadores romanos, especialmente sobre a derrota dos seus Deus queria um destes reis. Tá? Veremos mais sobre as ligações entre Daniel e o Apocalipse em outras lições, especialmente quando chegamos ao capítulo 17. Um estudo do Apocalipse Jesus Cristo é que podemos esperar então na sétima trombeta. O que poderíamos esperar? Está perguntando, né? Que será cumprida a missão de Jesus de se estabelecer como soberano rei, dominando as nações com a vara de ferro e despedaçando os inimigos rebeldes. Mas antes de ouvir a sétima trombeta, ainda precisamos ver o resto das coisas que João viu no intervalo. A voz que ouvi estava de novo falando comigo, e a mesma voz do versículo 4. A primeira vez esta voz proibiu que João escrevesse sobre 7 trovões. Esta vez ela lhe dará outra instrução. Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, e já observamos vários pontos de contraste entre o livrinho e o livro, do capítulo 5, né, que até falamos anteriormente. E que agora a voz manda João tomar o livro na mão do anjo. O anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra, novamente um narrativo destaca a posição deste anjo, muito diferente do anjo caído do céu, que abriu o poço do abismo. Este anjo tem os seus pés firmemente plantados sobre a terra e sobre o mar. A estrela caída do céu dominou os gafanhotos durante 5 meses. E o anjo forte do capítulo 10 pode garantir o cumprimento do plano de Deus, que consola
saber que João recebeu as suas ordens na mão deste anjo forte. Fui, pois, ao anjo, dizendo que me deste o livrinho. João foi obediente à voz do céu e foi pedir o livrinho. Então ele falou: toma e devora. Esta cena é semelhante a Ezequiel 2:8 e 3:6. No início do 6º século a.C., Ezequiel foi enviado como profeta à casa de Israel, e o rolo do livro que ele comeu representou a sua incumbência como profeta. O sabor era doce, mas a tarefa era difícil, e o anjo avisou João que este livrinho seria doce na boca, mas amargo no estômago. João recebeu uma tarefa desagradável. Tomei o livrinho e devorei. João foi obediente. Ele não fez desculpa, não fugiu da sua missão. Comeu o livrinho. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. O livrinho foi exatamente como o anjo dissera. Veremos a amargura da missão de João no próximo versículo. O trabalho no reino do Senhor envolve esses dois aspectos. Traz uma grande alegria quando precisamos das transformações de vida que o Evangelho causa. Por outro lado, o servo fiel tem a obrigação de avisar sobre as consequências da rejeição da palavra e sobre a punição preparada para os desobedientes. João não fugiu da sua responsabilidade, mas muitos pregadores hoje negligenciam. E o lado severo do Evangelho divulgam uma mensagem incompleta e desequilibrada. É muito mais agradável falar da bondade do que da severidade, conforme Romanos 11:22. É bom falar sobre o perdão, a salvação, mas não devemos excluir a mensagem de vingança e o castigo. Deus é santo e assim não pode manter comunhão com o pecado. Ele também é amor e quer salvar todos dos seus pecados. A tendência do homem é exagerar um lado do caráter de Deus e diminuir a importância do outro, esquecendo que o mesmo Deus é que oferece alívio e tomará vingança e banirá da sua face os que não conhecem ou que não obedecem. A voz que ouvi vinha do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo e em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma e devora. Certamente ele será amargo o seu estômago, mas a sua boca doce como mel. Tomei o livrinho na mão do anjo e devorei. Na minha boca e era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Entendeu? Isso João falando, na questão do livrinho. É necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Este versículo reforça o significado do livrinho. João é obrigado a profetizar sobre as nações e reis. Já falou sobre praga, castigos, atingindo um número de cada vez maior de pessoas, até causando a morte de grandes multidões. Mas tem mais pela frente. A difícil missão de João incluirá profecias sobre muitos povos. Então, irmãos, chegamos à conclusão que o intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta enfatiza vários fatos importantes. Entre eles, Deus e os seus servos sempre são mais fortes que o diabo e os seus seguidores. O anjo forte do Senhor tem poder sobre a terra. O mar, enquanto destruidor, recebeu autoridade por alguns meses sobre os gafanhotos. Deus faz muito mais do que ele e revela os seus servos. Os 7 trovões servem como exemplo e a 7ª trombeta anunciará o cumprimento do mistério de Deus
E a missão do servo de Deus tem o seu lado doce, mas inclui também a amargura de pregar às pessoas condenadas por sua rebeldia. E no próximo capítulo, aí já veremos mais 2 cenas do intervalo antes de ouvir a 7ª trombeta. Então, nós vamos deixar para a próxima lição, que aí, no caso, já falaremos sobre as 2 testemunhas, né? Que é do capítulo 11, e depois aí falaremos no capítulo 12, que só fala sobre a mulher e o dragão. Então a gente vai falando em cada domingo na questão de cada capítulo, que no caso eu pretendo até o final desse ano a gente chegar no capítulo 22, porque aí a gente está abordando todo o livro de Apocalipse. Então é isso que João escreve, e hoje nós podemos aprender um pouco sobre esse mistério, né? E essa questão do livro, né? Que é o diferente, como eu falei, do capítulo 5. Capítulo 5, Jesus que abriria o livro, né? Estaria selado. Mas nesse caso, João, o livro já estaria aberto. Então, a ordem do anjo foi para que comesse esse livro, né? Que ouvisse a palavra de Deus, pregasse a palavra de Deus, anunciasse a palavra de Deus. Então, isso fica como uma lição para nossas vidas sobre isso, e que nós seríamos mais fortes que todo o mal. Isso é que Deus nos garante para todos aqueles que obedecem a sua palavra e são selados pelo Espírito Santo. Então vamos orar agradecendo a Deus por mais essa aula, por mais esse dia, e pedindo a bênção de Deus para todos nós. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque tu tem nos orientado, tem nos abençoado. Obrigado por cada vida que está assistindo essa aula, Pai. Que o Senhor possa estar a compreensão, Senhor, através do seu Santo Espírito, essas vidas, que elas possam ser abençoadas, que elas possam sentir sede da tua palavra, fome da tua palavra, que possamos espiritualmente comer a tua palavra, Senhor, para que possamos, porque a tua palavra, como o próprio Apocalipse fala ali, João, que ela é doce como mel, muitas vezes ela é amarga no estômago, porque através disso a gente vem falar da tua palavra, né? Colocar a tua palavra para nossas bocas, para pregar o Evangelho, e muitas vezes ela vem numa forma que seja amarga, Senhor, para muitos, mas eu creio que aquele que confia em Ti, aquele que come da Tua palavra, ele sente, Senhor, o paladar da Tua palavra como mel, doce como mel, porque a Tua palavra é que nos edifica, é que nos faz nos crescer a cada dia, Pai. Por isso, Senhor, nos abençoe. Tenha um domingo de paz, tranquilidade, um domingo abençoado na Tua presença, na Tua casa, onde vamos estar reunidos em louvor e adoração. E que Tu possa abençoar cada vida, Pai, livrando-nos de todo o mal. Seja conosco e nos abençoe. É que eu te peço, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmão, fiquem na paz e até a próxima aula para nós darmos continuidade a esse livro de Apocalipse. Então, fiquem com Deus.